receber o homem de Deus, dá uma salva de palmas para receber ele. A glória de Deus. Tá bom? Pastor, você está em casa. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda de pé, abrimos a nossa Bíblia. O tema da campanha, Isaías 41, 10. A gente vai ler alguns versos e depois também 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa pastora, do nosso pastor, que tem sido um canal de bênção na minha vida. E ser um canal de bênção na minha vida também é um canal de bênção para toda essa igreja. E eu fico muito feliz com o que o servo de Deus tem feito nesse lugar. Aleluia. Eu cheguei no horário meio fora, irmãos, porque eu fui levar minha esposa e mais um casal que mora no Jardim Olinda, lá no Parque São Vicente, onde a gente congrega. Eu deixei, lá cheguei em casa, corri, voltei. Eu não gosto muito de chegar atrasado, mas não foi possível conseguir chegar antes. Eu vou ler, eu gostaria que vocês acompanhassem. Aleluia. Versículo de número 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem te elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde o confim da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitarei. Onde está o tema? Toda a igreja comigo. Não temas. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te estabeleci e te fiz com a destra da minha justiça. Bom, esse foi só o 3, né? Agora a gente vai falar com vontade. 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Esforça que eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. 1 Samuel, capítulo de número 17. Os irmãos não precisam nem abrir. Eu vou ler 2 versículos, o versículo 11 e o versículo de número 24. O versículo 11 diz assim: ouviu então Saul a todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Versículo de número 24: porém todo o homem de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. Pai, mais uma vez, Senhor, eu sei que já foi orado aqui esta noite. Mais uma vez eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, o Senhor me trouxe aqui esta noite. Eu quero crer, papai querido, que o Senhor tem algo especial para este povo, que o Senhor tem algo especial nesta noite. Eles estão, papai querido, profetizando o mês de junho. Senhor, o Senhor tem feito maravilhas nesse lugar, mas o Senhor não é Deus de coisas pequenas. O Senhor é um Deus que opera milagres. O Senhor é um Deus que opera maravilhas. E Senhor, eu quero crer, papai querido, e já começando a profetizar, Senhor, que o mês de junho será um mês diferenciado deste povo, que o mês de junho será um mês especial desse povo. Pai, nos conduz na tua palavra.
sem Ti nada somos, sem Ti não chegamos a lugar nenhum. Nós somos dependentes e precisamos do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aqui é o nosso amigo Marcos ali que nos ajude aí. O sonoplasma, eu gostaria de mais um pouquinho de agudo. Um pouquinho de agudo e um pouquinho mais redondo. Se eu estiver falando muito alto, a pasta fica, ei varão, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o versículo que nós lemos, onde está o tema dessa campanha, ele traz 3 verdades juntamente com 3 promessas de ação. A primeira dela, não temas. Isaías começa a escrever, direcionado pelo Espírito Santo, mas aqui já não é mais Isaías falando, é o próprio Deus. E ele dá a primeira ordem, não temas. A segunda ordem, ele vai dizer que nós não estamos sozinhos. Ele vai dizer, porque eu sou contigo. E a terceira ordem que nós encontramos aqui é não te assombre. Não temas, eu estou contigo e não te assombre. Repita após mim, não temas, eu sou contigo, não te assombres. Mais uma vez, não temas, eu estou contigo, não te assombres. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se nós formos olhar o que está acontecendo em nosso planeta, o que tem acontecido nos últimos dias em todas as nações, nós vamos encontrar uma das maiores preocupações. A Bíblia vai dizer, querido, que o nosso Deus é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que guarda o seu povo. Porém, queridos, a mesma Bíblia vai nos informar que quando nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a tudo que acontece em nossa nação, em nosso país, em nosso município. Queridos, o Senhor Jesus não disse em momento nenhum que o crente não passaria por adversidade. Não, Ele não disse em momento nenhum que o crente não passaria por problema. Não, Ele não disse em momento nenhum. Eu encontro a Bíblia dizendo, eu encontro a Bíblia relatando, filhinhos, tem de bom ânimo. Quando o Senhor manda ter bom ânimo, significa que nós já estamos desanimados, significa que nós estamos preocupados. E eu até entendo, é comum essa enfermidade que já tem mais de um ano, que foi anunciada por intermédio do mês de outubro e novembro de 2019, conhecida como Covid-19, tem deixado muitas pessoas desesperadas, tem deixado muitas pessoas preocupadas. Mas, querido, quando eu olho para a Bíblia e o Senhor Jesus diz para mim e diz para você que não temesse, que a adversidade poderia até vir, mas Ele tinha vencido, Ele está conosco para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes que a adversidade bate em nossa porta, nós entramos em desespero. Todas as vezes que a adversidade bate em nossa porta, nós ficamos preocupados. Ah, queridos, Isaías vai profetizar num momento difícil para Israel. Isaías vai escrever num momento difícil. E começa a entender porque Deus inspirou a Isaías escrever, porque Deus deu a primeira ordem para que ele não temesse. Eu encontro na Bíblia 365 vezes escrito a palavra não temas. Mas por que eu encontro 365 vezes? Porque, querido, o nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, querido, todas as vezes que eu me deparo com um dia novo, que eu acordo, eu me lembro do que escreveu Davi. Eu fui moço, mas agora sou velho, mas eu nunca vi
Então por que nós tememos, pastor? Por que nós se desesperamos? Simples, queridos. A Bíblia vai dizer que Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz aos discípulos: olha, pegue o barco, atravessa até o outro lado da margem e me aguarde lá. Eu vou encontrar com vocês. A Bíblia vai dizer que os discípulos subiram sobre o barco para encontrar com Jesus do outro lado da margem. Ei, queridos, quando eles subiram no barco, no meio do caminho, à noite, a neblina era muito intensa, existia ali um vendaval muito forte, o barco parecia que ia a pique. Os discípulos começaram a temer, os discípulos começaram a se preocupar, os discípulos começaram a entrar em desespero. E a Bíblia vai dizer, queridos, que no meio daquele tempestade surge alguém lá no meio da neblina que não dava para enxergar. Ei, Ramon Caiaceia, quem sabe você chegou aqui esta noite e não está conseguindo ver o mestre. Está tão difícil, a tempestade é tão grande. Ei, eu quero profetizar. 2020 foi tão difícil. Ô pastor, tu não sabe o que eu passei, não. Mas eu sei que em junho de 2021 a tua vida vai ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Oh glória! Aí a Bíblia vai dizer que o mestre aparece, mas os discípulos não conseguiam enxergar, porque às vezes é assim, irmão. Às vezes nós dobramos o joelho e parece que Deus não está nos ouvindo. Ei, querido, parece que a tua situação está tão complicada que a gente não encontra um sinal da parte de Deus. Parece que Deus não está vendo. Ei, eu venho como professor e dizer para você: Deus está no controle. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias. Aí a Bíblia vai dizer que após, ou durante toda aquela tempestade, durante todo aquele momento difícil, eles olham alguém no meio, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. E Pedro, que é o mais atirado, porque tem momentos em nossa vida, querido, que nós temos que tomar uma posição, nós temos que sair na frente. A Bíblia vai dizer que a fé é o forte fundamento das coisas que se esperam. Ei, queridos, Deus tem compromisso com quem vai para frente, Deus tem compromisso com quem toma posição. Louvado seja o nome do Senhor. Olha! Aí Pedro fala um negócio. Pedro, ele diz algumas palavras: Senhor, se és tu, dá ordem para que eu vá até aí. E o que eu encontro na Bíblia não foi Jesus dizendo: eu sou o Cristo, vem. Não, não, não. Ele disse: se és tu. Ele só disse isso: vem. Ah, queridos, Deus Santo, aleluia. eu não sei qual é a diversidade, eu não sei o que você passou, mas eu quero profetizar que em 2020 você vai andar sobre as águas, ou seja, você vai viver o que ninguém viveu. Nem os discípulos andaram sobre as águas, nem os discípulos tiveram o privilégio de andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus, mas Pedro teve, porque hoje, tempestade, vendaval, Pedro era pescador, Pedro conhecia o mar, Pedro sabia, queridos, quais eram os problemas e a dificuldade que o mar ia
Bíblia vai dizer que é um negócio tão tremendo. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva de toda a nossa vida, quanto milagre você já viveu? Para você chegar até aqui no ano de 2021, quantas coisas o Senhor já fez na tua vida? Quantos milagres você já viveu e por que está com medo? E por que está temendo? A Bíblia vai dizer que Pedro, no meio do caminho, olha, andamos e sobre o Iraquém, no meio do caminho dele, afunda. Ele começa a afundar. A Bíblia não vai dizer quanto tempo, mas irmão, imagine a água. A água você pisou, desce rapidamente, não sei quanto tempo demorou, não. A Bíblia vai dizer que quando ele chegou na metade do caminho, ele afundou. Aí, imediatamente, o mestre vai até ele, pega sobre as tuas mãos, irmãos, para de dizer, não sei, irmão, não sei. O que eu sei é o seguinte, que quando ele começou a afundar, Jesus já estava lá para segurar e colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a maior dificuldade de Pedro foi olhar para a tempestade, foi olhar para a diversidade que estava ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Esforça-te, esforça-te. Aí eu lembro de uma das batalhas mais difíceis que nós lemos. Israel estava mais uma vez pelejando com os filisteus. Quem era o povo filisteu? Para mim poder entender essa briga, essa batalha, eram os inimigos número 1 do povo de Israel. E todas as vezes eles tinham fundado 5 cidades. E todas as vezes que eles eram cidades independentes com o seu rei. E todas as vezes que eles iam batalhar contra Israel ou contra qualquer outra nação, eles se ajuntavam e se tornavam fortes. Ei, a Bíblia vai dizer que um cordão de 3 cordas é mais persistente, querido. E só que tem uma diferença. Eles se unem e muitas pessoas não conseguem compreender isso. Os filisteus simbolizam o diabo e as potestades do mal. Golias aqui simboliza o diabo e as potestades do mal. E tem pessoas que acham que os nossos inimigos são nossos irmãos. Não, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Como assim, pastor? Ei, se você se juntar com o teu irmão, ei, você vai se tornar mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então os filisteus se ajuntaram em seu arraial para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul, os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da lei de Israel, e Israel estava no outro monte, no vale entre eles. Então saiu do arraial o filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia sobre a sua cabeça um capacete de bronze que pesava aproximadamente 60 quilos. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia pedras de bronze por cima dos seus pés, e o escudo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como trecho de tecelão, e de ferro de lança, e de 600 ciclos de ferro diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou a companhia de Israel, e disse: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós homens que desçam a mim. Se eu puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos.
e nós os serviremos. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para ambos pelejarmos. E o versículo que nós lemos: e ouvi então Saul e todas Israel essa palavra, espantaram e temeram muito. Mas pastor, por que eles se espantaram? Não vai dar tempo de eu entrar num contexto teológico de como era o povo filisteu, mas eu quero resumir. Eles dominavam a arte de ferro, fazer arma era como filisteu. E a Bíblia vai falar sobre um capítulo reservado para falar sobre a era do ferro, a importância do ferro. O ferro era usado para fazer armas, o ferro era usado para fazer machados. Ei, queridos, quando o povo filisteu ia guerrear, ninguém tinha acesso às armas de guerra. Era por isso que o povo de Israel estava com medo. Era por isso que o povo de Israel estava preocupado, porque o inimigo, além de ter um gigante ao seu favor, eles estavam altamente armados, eles estavam empunhados com armas de ferro, com lança, com espada. E nesta época, nós vamos ter um pouco adiante, o povo de Israel era dependente de armas de arado, de armas de ferro produzidas pelo filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que Saul, rei de Israel, convoca toda a nação, todos os guerreiros, todos os seus soldados, para ir na frente da batalha. E por longos dias, Israel foi afrontada pelo filisteu Golias. Por longos dias se ouviram dizer: ei, tem homem aí em Israel? Ei, tem alguém que possa pelejar comigo? Se tiver e me vencer, será meu escravo. Mas se não tiver e não me vencer, vocês serão meu escravo. Ei, Saul ficou atemorizado, Saul ficou desesperado. Sabe por quê? Porque eu entendo que nessa época ele já não estava mais colado com Deus, a comunhão com Deus já estava rompida. Ei, eu não sei como é que você está, eu não sei qual é a sua condição, eu sei também que esse culto está sendo gravado. Talvez você não esteja nem aqui na nave da igreja, mas vai ouvir essa mensagem. Ei, eu não sei qual é o teu desespero, mas eu tenho certeza, maior é o que está conosco do que está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus do céu. Agora imagina, queridos, imagina o desespero do povo. Eles não tinham arma para guerrear, porque os filisteus eram detentores de todas as armas. Estava o povo de Israel de um lado, e estava os filisteus do outro. Eu imagino os filisteus zombando. Agora eu quero ver. Agora nós vamos acabar com Israel. Ei, agora acabou. Não adiantou nada. Eu fico imaginando como foi o ano de 2020 para muitos irmãos, pastor. Para muitos irmãos, pastor, uma dificuldade tremenda, porta fechada e algumas pessoas ainda zombando. Não é crente, não diz que serve a Deus. E agora? Olha aí. Ah, queridos, não diz que é crente. Ah, eu quero ver. Eu quero ver se ele é crente mesmo. Essa enfermidade está assolando todo mundo. Ninguém é crente, não. Mas algumas pessoas, eu não disse que era crente, não disse que servia a Deus. Está lá no aeroporto, ó. Eu vejo segunda na igreja, eu vejo quarta na igreja, domingo está lá de novo, está na escola dominical. Então, olha, é só o pastor chamar, está lá pronto. É só o pastor levantar a mão, estou pronto para servir. Não é crente? Afronta do aniversário. Mas Deus disse: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Ei, tu não caminha sozinho, não. Tu chegou até aqui porque o Senhor te sustentou. Louvado
Quem anda em Israel somos. Quem é alguém que pode esperar contra mim? Ai, irmão, Deus tem negócio com os pequenos. Deus tem negócio com os escolhidos. Estava ali os 7 irmãos de Davi. Quando a gente vê o chamado, quando a gente vê Samuel na casa de Jessé ungindo os filhos, nós vamos entender que eram moços formosos, preparados para a guerra. Era Bíblia, eram homens formosos, preparados para a guerra. E onde estava Davi? No pasto, fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Onde estava Davi? No pasto. Ei, queridos, tem pessoas que não entendem a sua chamada, tem pessoas que não entendem a tua escolha, mas deixa eu dizer algo para você: é Deus que escolhe, e quando Ele escolhe, querido, pode se levantar o inferno inteiro. Quando Ele escolhe, ninguém toca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí eles já estavam com medo. Quando eles receberam essa afronta, eles ficaram atemorizados. Aí eu encontro aqui, versículo 23, dizendo assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Quem ouviu? Davi. Porém, todo Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. Eles temiam muito. Nós vemos no versículo 11. Agora, no versículo de número 24, vai dizer que já não era um temor comum, era um desespero, era um apavor, irmão. O desespero, ele paralisa. O medo, ele paralisa. Ele trava as nossas ações. O medo nos deixa paralisados, nos deixa assombrados. Mas, queridos, a Bíblia vai dizer que o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu imagino que eles estavam assim, aperto tremendo, olhando para o adversário. E quando o adversário chegou perto dele, cadê o homem? Cadê? E Davi ouvia. Davi ouvia. Ai, irmãos, o que ele não imaginava, que quem ouve, que quem está ouvindo a palavra de Deus, quem está ouvindo ao que Deus diz, está preparado para ouvir qualquer coisa em qualquer momento. Ei, Davi conhecia o Deus de Israel. Davi sabia quem tinha chamado ele. Davi sabia quem estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 E dizia o homem de Israel: viste o homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A ser, pois, o homem que feriu o rei, enriquecerá de grande riqueza, e dará a sua filha, e farás dentro de pouso a casa do seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse inseguro filisteu para afrontar? Olha, irmão, quem é esse inseguro filisteu para afrontar o Deus vivo? Quem é esse inseguro filisteu para afrontar o Deus vivo? Eu tenho uma palavra do céu na tua vida. Não importa se o inferno se mobilizou para parar a tua chamada, para interromper aquilo que Deus tem na tua vida. Davi pergunta: quem é esse inseguro filisteu que veio afrontar o exército dos deuses vivos? Ei, querido, nós precisamos ter convicção no Deus que nós servimos. Nós precisamos ter convicção naquele que nos chamou, porque fiel é aquele que nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, buscar a minha face, eu, o Senhor, virei do alto céu. A Bíblia vai registrar um episódio, uma das afrontas contra o povo de Israel, que Deus enviou um único anjo. Quantos eu falei? Me ajuda a pregar, igreja. Quantos eu falei? Um único anjo. E naquela noite, mais de 35.000 morreram. Na mão de quantos? De um anjo. Acompanha isso. Na mão de um anjo, numa única noite, mais de 35.000 morreram. Agora o versículo que eu li para vocês vai me dizer o seguinte: que Deus não vai mandar anjo, que Deus não vai mandar anjo. O versículo que nós lemos é que o próprio Deus vai vir pelejar contra o seu povo. A Bíblia vai dizer assim: eu, o Senhor, virei, sararei a sua perna. Eu, o Senhor. Pega aí, aí Davi sabia disso. Aí Davi disse: ah é? Ele pode vir com espada de ferro, ele pode vir com escudo, ele pode vir com coraça, ele pode vir do jeito que ele quiser vir, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pode vir qualquer tipo de problema, dificuldade, a porta da tua casa, quem está contigo é poderoso para dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Já estou terminando. Versículo de número 48 diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo se encontrar com Davi, apressou-se Davi a correr ao combate e encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão numa focha, tomou ali uma pedra e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra os filisteus, e com a funda e com a pedra feriu os filisteus, e matou sem que Davi tivesse tocado em espada. Eu já vi pregador dizer que Davi foi lá, correu, pegou a espada de coisa. Não, a Bíblia está dizendo o quê? Está aqui, ó. E Davi matou Golias sem pegar na espada. Mas por que Davi não pegou na espada? Porque a espada era a arma do inimigo e não era a arma de Deus. A espada era a arma do inimigo. Ah, querido, você vai vencer com as armas que Deus te deu. Você vai superar com as armas que Deus te deu. Você não precisa de seu recurso do mundo para vencer. Você vai vencer com as armas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que tempo que nós estamos vivendo. Parece que a igreja para vencer precisa buscar recursos a todos. Não, irmão, eu não leio isso na Bíblia. Eu leio que quem cuida de mim é Deus. Eu leio que quem cuida da tua vida é Deus. Eu leio que quem guarda a minha casa é Deus. Eu leio que quem guarda os meus filhos é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, sou eu dizendo. Presta atenção que a Bíblia não está escrito isso, tá? Mas entenda. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. Davi se apresentou para Saul. Saul mandou Davi vestir a armadura dele. Eu vou falar sobre isso, vou pregar sobre isso. Mas aqui já tem um caminho de mensagem. Aí, Davi vestiu a arma, não conseguiu se movimentar, a armadura de Saul. Aí ele tirou a armadura e falou: não tem jeito, eu não consigo lutar com você. Mas como é que você pensa que você vai lutar com o filisteu? Olha lá os camarões.
escudo, o camarada está com couraça de bronze. Como é que você vai ganhar ele? Ai, eu não tinha nem sido chamado por Deus ainda, mas o Senhor já estava me preparando quando eu cuidava de ovelhas. Como assim, Davi? Eu já tenho a estratégia, eu já sei como é que eu vou matar Golias. Como assim? Você não vestiu armadura? Porque a minha arma é outra. A minha arma é outra. A minha arma é outra. Eu me preparo